Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa qual horário você está escolhendo para ouvir o Verifica. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso 17º episódio. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e aqui comigo, como sempre, está o Gilberto Scofield Júnior, nosso diretor de estratégias e negócios. Fala, Gil, tudo bem? Fala, guria, tudo bem? E olá para você que ouve e verifica, para você que visita o site e nos acompanha nas redes sociais da Lupa. A Lupa, você sabe, é a primeira agência de checagem de fatos do Brasil. Nath, a gente já está chegando no fim do ano e não deu outra coisa em 2019. A área política segue campeã de fake news, uma maluquice. Uma loucura, Gil. Aqui no Brasil, o governo Bolsonaro completa um ano e a impressão é que o país não desceu do palanque. A polarização segue inflamada nas redes sociais e a desinformação, obviamente, acompanha esse roteiro. Pois é, um desses boatos mais recentes é a postagem que aponta uma fraude na pesquisa do Datafolha sobre a avaliação do primeiro ano do governo Bolsonaro. E a gente já explica por que essa afirmação é falsa. A gente também esclarece um outro boato que tem circulado nas redes envolvendo o presidente Bolsonaro, como se ele tivesse comparado os índios a animais. Pois é, e essa montagem gerou aí muito burburinho, porque o Bolsonaro aparece ali ao lado do presidente americano Donald Trump e do Adolf Hitler. E não é só isso. A gente segue falando de Bolsonaro. Ele chamou a ativista sueca Greta Thunberg de pirralha na semana passada. E a jovem de 16 anos, eleita também na semana passada personalidade do ano da revista Time, virou alvo de muita informação falsa. Uma delas vem de um vídeo que mostra uma menina atirando com um fuzil. E a legenda diz que é a Greta. Só que não, né, Gil? Não. Mas daqui a pouco a gente passa tudo isso a limpo para você, ligada no Verifica, tá? E como de costume, a gente tem ainda no nosso podcast o olhar internacional da Cristina Tardáguila sobre o mundo da checagem de fatos. A Cris, a gente diz aqui sempre, é fundadora da Lupa e atual diretora adjunta da International Fact-Checking Network, a IFCN. Hoje, ela conta direto dos Estados Unidos como os checadores de fatos estão ensinando donas de casa da Indonésia a se proteger das notícias falsas. Importantíssima, essa história é mesmo muito interessante. E no nosso quadro sobre os mitos e verdades relacionados à saúde, a repórter Natália Afonso esclarece uma série de informações relacionadas ao vírus da AIDS, o vírus HIV, que se propagam aí na internet, a gente entrando no clima do dezembro vermelho. Então tá, gente, olha, se liga aí que é o 17º episódio do Verifica e tá só começando. Aliás, esse é o nosso último episódio do ano, tá? A gente vai fazer uma pausa rápida durante as festas de fim de ano e retorna já na primeira semana de 2020 com muitos esclarecimentos para você ficar imune às notícias falsas que infernizam o nosso dia a dia, as nossas vidas. Afinal de contas, a desinformação não tira férias, né? Que pena. Bom, o último Verifica do ano dá a largada agora. Fica com a gente. Antes da gente discutir aqui os nossos boatos de todos os dias, eu convido você, ligada no Verifica, a nos acompanhar também nas redes sociais. Você já sabe, a Agência Lupa está no Facebook, no Twitter e no Instagram. E tudo que a gente publica lá no www.lupa.news também vai para as nossas páginas nessas redes sociais. Então, como eu digo sempre, não tem desculpa para não acompanhar as nossas checagens e também não tem desculpa para propagar informação falsa, né? Bom, Gil, esse é o último Verifica do ano e reflete bem a fogueira política de 2019 que inflama a desinformação, obviamente, né? Exato, Nath. Os casos que a gente esclarece hoje mostram bem isso. Vejam só. O primeiro diz respeito a um artigo publicado nas redes sociais por uma instituição que se apresenta como Fórum Brasil Check. Nesse texto, ela afirma, entre aspas, demonstrar que é falsa a avaliação sobre o presidente Jair Bolsonaro na pesquisa Datafolha divulgada no dia 8 desse mês. Gil, o Fórum Brasil Check argumenta no texto que a soma dos percentuais do item referente à avaliação do presidente atinge 99% e não 100%,
como supostamente deveria acontecer. Pois é, a equipe da Lupa, como sempre, foi lá verificar e comprovou que a informação é falsa. O que é meio ultrajante, você tem um Brasil check, ou seja, que se passa como checador e checa e determina que uma coisa é falsa, sendo que ela não é falsa, ou seja, não é exatamente uma checagem, é quase uma torcida, né? Bom, voltando ao assunto, a suposta, entre aspas, demonstração de que há uma fraude na pesquisa corresponde, na verdade, a um erro elementar de matemática. A tal, entre aspas, demonstração desconsidera que os números publicados pelo Datafolha são arredondados. Exatamente, Gil. Em todos os seus levantamentos, o Datafolha arredonda os percentuais de cada resposta para que não hajam casas decimais no material apresentado ao público. A dedução, ou nas palavras do texto, né, essa demonstração, entre aspas, de que a pesquisa teria sido fraudada, se fundamenta na soma dos percentuais atribuídos no levantamento a cada opção de avaliação do governo Bolsonaro. De acordo com o Datafolha, 36% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo. 32% consideraram o governo regular. 30% ótimo ou bom. E 1% não soube responder. Somando esses 4 números, temos 99% e não 100%. Exatamente o fato, né? Mas esse é um erro bem bobo, né? Pois é, como verifica, joga nas 11. Vamos então a uma aulinha particular de matemática da tia Natália. Tia dica da tia Nath. Vamos lá. Bom, o que acontece, tá? Nesse caso. Quando um conjunto de números ele é arredondado, a soma deles não é necessariamente igual à soma arredondada dos mesmos números sem o arredondamento. Parece complexo, mas não é. Bora aí, dá um exemplo não é aí pra assim, ficar mais não é claro, assim tão complexo. A gente consegue comprovar quando a gente divide, por exemplo, o número 100 por 3. Tá? O resultado dessa divisão são 3 partes iguais de 33,3333 e assim por diante, que, novamente, somadas, essas 3 partes iguais resultam em 100. Mas quando a gente segue a norma padrão de arredondamento e pega cada uma dessas partes de 33,333 e arredonda para 33, seguindo a regra, quando a gente somar de novo essas partes, vai dar 99. Não vai dar 100. Claro. Boa, tia Natália. E exemplos como esse podem ser encontrados no próprio relatório da pesquisa. Por exemplo, entre as pessoas que responderam, entre aspas, ter conhecimento de que Bolsonaro pretende criar um novo partido, 42% consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom, 29% consideram regular, 29% ruim ou péssimo e 1% não sabem. A soma destes números é 101%. Esse documento, aliás, está disponível publicamente, de forma gratuita. Mas ele não é sequer citado no texto do Fórum Brasil Check, que se baseou em gráficos publicados na Folha de São Paulo. E é bom a gente lembrar que, por convenção, os números cuja primeira casa decimal é inferior a 5, como 3,3, por exemplo, né, do exemplo que eu tinha dado antes, eles são arredondados para baixo. Já os números cuja primeira casa decimal é igual ou maior do que 5, como 3,7, são arredondados para cima. E essa é uma regra que, inclusive, está explicada e normatizada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pois é, o Fórum Brasil Check não acompanha a Associação Brasileira de Normas Técnicas, pelo visto. E o Fórum argumenta, no texto publicado nas redes sociais, que o ponto percentual pendente deveria ser adicionado à margem de erro. Essa é mais absurda ainda. De 2 pontos percentuais, né? Para cima e para baixo. Dessa forma, ela seria de 3 pontos percentuais. A margem de erro, né? Isso. E isso levaria a um empate técnico entre os que desaprovam o governo, que somariam 33% com a margem de erro para baixo, e os que o aprovam também em 33%, com a margem de erro para cima. Mas esse argumento não faz nenhum sentido e não encontra respaldo em nenhuma regra matemática. Esse de se colocar esse 1 ponto percentual a mais aí. E, além disso, se a gente levar em conta os números da pesquisa no extremo da margem de erro sugerida pelo Fórum Brasil Check, adivinha quanto dá a soma? 99%! Gente, bom, o Datafolha explicou numa nota que, abre aspas,
publica os resultados de suas pesquisas com números percentuais arredondados, sem casas decimais, fecha aspas. A nota, Gil, também esclarece que o arredondamento é matemático e que o cálculo é realizado automaticamente. Os números entre 29,50 e 30,49 são arredondados para 30, por exemplo. E o Instituto incluiu ainda uma tabela que mostra 3 cenários hipotéticos nos quais a soma dos números reais resulta em 100%, mas a soma dos números arredondados chega só a 99%. Os números utilizados nessa nota que o Datafolha mandou para a gente e que está disponível lá no nosso site são os mesmos resultados contestados pelo Fórum Brasil Check. Pois é, a gente lembra que a pesquisa da Datafolha sobre a aprovação do primeiro ano do governo Bolsonaro foi realizada nos dias 5 e 6 de dezembro e publicada no dia 8. Foram entrevistadas 2.948 pessoas, todas com mais de 16 anos, em 176 municípios. Beleza, Gil. Vamos lá para o nosso segundo caso de hoje? Bora, guria! E vem cá, é mais um caso envolvendo o Bolsonaro, né? É isso mesmo, é uma montagem que circula nas redes sociais com imagens do Bolsonaro, do presidente americano Donald Trump e também de Adolf Hitler. Elas ilustram 3 frases discriminatórias e equivalentes, supostamente ditas por cada um deles. Hitler compara os judeus a animais, Trump teria dito o mesmo em relação aos imigrantes ilegais e Bolsonaro a mesma coisa sobre os índios. Pois é, engraçado porque esse exemplo mostra bem como é que a produção de fake news, de notícias falsas e desinformação, ela está dos dois lados do espectro político. Né? Total. A gente falou de uma agora que é uma manipulação, digamos assim, pró-Bolsonaro e agora uma manipulação anti-Bolsonaro, né? E é, obviamente, outra informação falsa. Essa frase jamais foi dita por Bolsonaro. Embora o presidente já tenha se referido aos povos indígenas de forma ofensiva várias vezes, a equipe da Lupa não encontrou nenhum registro de que ele os comparou a animais. Bolsonaro costuma dizer, é verdade, que são povos atrasados e que deveriam ter acesso às mesmas condições socioeconômicas do restante da população do país e outras coisas desse tipo, mas... mas com isso ele defende uma integração cultural forçada, digamos assim, que elimina as particularidades dos modos de vida indígenas. Pois é, Gil, mas voltando ao post, né, a fala de Bolsonaro mais próxima dessa frase aí atribuída a ele, ocorreu no dia 30 de novembro do ano passado, quando logo depois de ter sido eleito, o presidente criticou a demarcação de grandes áreas como reservas indígenas, né, numa entrevista em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, ele disse, abre aspas, agora, veja, na Bolívia, temos um índio que é presidente. Por que no Brasil temos que mantê-los reclusos em reservas como se fossem animais em zoológicos? Fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o presidente argumentou, nas palavras dele, que não fazia sentido transformar áreas 2 vezes maiores do que o estado do Rio em reservas, como ocorreu na terra indígena Yanomami, para abrigar 9 mil índios. O que também está errado, porque a gente já checou essa frase do Bolsonaro várias vezes, essa história dos 9 mil índios, e são mais, né, na terra indígena. De fato, ela é enorme, mas ela abriga bem mais do que 9 mil índios, né? Alguns dias antes, o Bolsonaro tinha defendido a mineração de territórios indígenas, né? A mineração em territórios indígenas, e comparado esses povos a homens pré-históricos. O presidente afirmou, abre aspas, nossos índios, a maior parte deles, são condenados a viver como homens pré-históricos dentro do nosso próprio país. Isso tem que mudar. O índio quer produzir, quer plantar, quer os benefícios e maravilhas da ciência, da tecnologia. Todos nós somos brasileiros, fecha aspas. Frase do Bolsonaro, não minha, tá? Pois é, e uma curiosidade aqui, ao longo dos quase 30 anos como deputado federal, Bolsonaro criticou diversas vezes a política de demarcação de terras no Brasil. Numa dessas críticas, ele chegou a defender, discursando na Câmara em 1988, o extermínio dos povos indígenas nos Estados Unidos. Gil, mas comparar os povos indígenas a animais, isso o Bolsonaro nunca fez, né? Só para ficar bem claro. E o Donald Trump também não chamou os imigrantes ilegais nos Estados Unidos de animais. A comparação do presidente americano foi direcionada a integrantes de uma gangue extremamente violenta, a MS-13 e MS-13,
que tem origem em El Salvador. A frase foi dita ano passado numa audiência pública na Califórnia, que discutiu imigração e criminalidade. A xerife do condado de Fresno, Margaret Means, reclamou de problemas na troca de informações entre as agências de inteligência americanas. Ela argumentou que se, por exemplo, descobrisse um integrante da MS-13, não podia comunicar isso ao Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas. Aí, o Trump retrucou que os integrantes dessa gangue não são pessoas e são animais. Mas não todos os imigrantes, né, de forma geral. Bem lembrado, guria. Para a gente fechar aí esse segundo caso de hoje, também não há registro de que Adolf Hitler tenha dito aquela frase comparando judeus a animais. Isso não diminui, claro, os horrores cometidos e ditos por Hitler. Como a gente sabe, né, o líder da Alemanha nazista foi o responsável pelo Holocausto, que matou 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ele chamou os judeus de criminosos em diversos pronunciamentos, como uma justificativa à injustificável política de extermínio praticada pelo governo Hitler. Consultada pela Lupa, a pesquisadora Angela Hermann, do Centro de Documentação de Munique para a História do Nacionalsocialismo, afirma desconhecer qualquer declaração em que Hitler tenha se referido aos judeus como animais. Segundo ela, o líder nazista os considerava inferiores e talvez perigosos, mas não os via propriamente como animais. Bom, isso certamente não fez diferença, né, no ímpeto exterminador nessa passagem tão triste Nem um pouco. E vergonhosa da história humana. Lembrando também que animais não cometem esse tipo de atrocidade, né? Bom, vamos mudar de assunto, Gil? Bora sim. Vamos esclarecer aí o terceiro caso desse último Verifica do ano. Vamos nessa. Esse caso também retrata, como a gente observou no início do programa, um ano marcado aí pela intensa fogueira política, pela polarização que se mantém acirrada, pelas redes sociais que não desceram do palanque mesmo depois de completado um ano aí do novo governo. E claro que essa atmosfera se reflete aí numa grande quantidade de desinformação relacionada à área política. Era óbvio que depois de o presidente Jair Bolsonaro chamar a ativista ambiental Greta Thunberg de pirralha na semana passada, a sueca de 16 anos viraria alvo de informação falsa, né? Não deu outra, né? Até porque também na semana passada ela foi eleita a personalidade do ano da revista Time e obviamente ficou ainda mais em evidência. A Greta, vale lembrar, se tornou um símbolo da luta contra a degradação ambiental. Gil, e a gente lembra que a adolescente de 16 anos liderou no ano passado uma greve pelo clima que mobilizou 2 milhões de estudantes em 135 países. Isso desemboca hoje no Fridays for Future, né, um dos principais movimentos aí por novas políticas ambientais. Mas aí, ao agradecer aí a escolha da revista Time, a Greta até dividiu o reconhecimento com os milhões de jovens engajados nessa campanha global. Bom, o fato é que pouco depois de ter sido chamada de pirralha por Bolsonaro e de virar personalidade do ano da Time, se propagaram nas redes sociais informações falsas sobre a ativista sueca. Uma delas é um vídeo que mostra uma garota atirando. Ele vem acompanhado da seguinte legenda, abre aspas, até a Greta atira de fuzil e você não, fecha aspas. A equipe da Lupa verificou que essa informação é falsa. Aliás, eu lembro que você, ligado aqui no Verifica, pode ver esse e outros vídeos relacionados às informações checadas pela Lupa no nosso site, na nossa página na internet, que é o www.lupa.news. Ótimo isso aí. Tô poupando você, hein, guria? Bom, a jovem no vídeo não é a Greta Thunberg, é uma garota também sueca chamada Amy. E ela publicou o vídeo na sua conta pessoal do Twitter no dia 7 desse mês. Um dos comentários relacionados à publicação apontou até a semelhança entre Amy e a Greta. E aí, Amy tweetou um comentário bem humorado sobre essa coincidência. Bom, foi o bastante para a semelhança física aí ser convertida em informação falsa e invadir as redes sociais depois que a Greta foi chamada de pirralha, né? Aliás, no mesmo dia, ela mudou a descrição do Twitter, né, para pirralha e depois mudou de novo quando foi xingada pelo Trump, né? Quando o Trump falou que ela devia sair para assistir um filminho para dar uma relaxada. Ver um bom filme antigo com um amigo. Isso aí. E é engraçado porque isso é uma presença de espírito, né? Demonstra bastante personalidade, como sempre. E é por essas e outras que adolescentes somam aproximadamente 200 milhões de referências numa busca rapidinha no Google. E ela se consolida como uma líder mundial em torno das questões ambientais, né? E bom, por falar aí em cenário externo, em coisas
mundiais, né? A gente chega agora na hora daquele nosso olhar internacional sobre o universo da checagem de fatos. Hoje a Cristina Tartaglia comenta direto dos Estados Unidos um caso bem interessante. Checadores de fatos estão ensinando donas de casa da Indonésia a se proteger das notícias falsas. Incrível, né? Pois é, a Cristina, você já sabe, é fundadora da Lupa e diretora adjunta da IFCN, a International Fact Checking Network, a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. Diz aí, Cris, quer dizer que as donas de casa da Indonésia estão ficando empoderadas contra a desinformação. Oi, Nath. Oi, Gil. Hoje eu queria compartilhar com nossos ouvintes uma experiência de Media Literacy, ou seja, alfabetização digital, que chamou muita atenção, fez um sucesso danado no Trust Media Summit, que aconteceu em Singapura nos últimos dias. Gente, o pessoal da Indonésia, do grupo de checagem chamado Mafindo, decidiu se dedicar a ensinar donas de casa a fazer verificação de notícia. Obviamente, aí apresentando a essas senhoras grupos de ferramentas, tecnologias, bancos de dados simples que elas podem usar sempre que receberem alguma coisa pelo Facebook, pelo Twitter e, sobretudo, pelo WhatsApp, que é gigantesco também na Indonésia. Bom, por que eles resolveram tomar essa atitude, gente? Porque o governo indonésio, a lei indonésia, tem levado mulheres donas de casa à prisão. Pois é, isso mesmo. Lá é proibido divulgar e compartilhar notícias falsas. E aí, 3 mulheres foram pegas recentemente divulgando a informação de que o presidente da Indonésia iria suspender o ensino de aulas religiosas, uma notícia falsa, e as 3 acabaram indo ao tribunal e foram condenadas a alguns meses de prisão. Também houve o caso de uma 4ª mulher que foi também levada à corte, também julgada por ter disseminado no Facebook a informação de que haveria um terremoto de quase 9 graus na escala Richter e, obviamente, causando pânico e desespero entre as pessoas na Indonésia. Gente, esse tipo de informação é muito recorrente por lá e é curioso porque o pessoal do Mafindo me explicou que eles decidiram investir nisso porque não há como combater, digamos, o senso de proteção familiar que a mãe indonésia, que a dona de casa indonésia tem com relação às pessoas ao seu redor, às suas famílias, às suas vizinhanças. Então, a tendência delas compartilharem notícias falsas é muito grande. Então, eles resolveram atuar, já foram a várias cidades, a 17 cidades, já fizeram mais de 68 workshops exclusivamente com donas de casa para tentar diminuir o tsunami, né, de desinformação que atinge esse país. Fica a sugestão, quem sabe a Lupa Educação e os nossos workshops podem tomar esse rumo também, não é não, Nath Gil? Um beijo a todos, até a próxima. Ok, valeu, Chris. Bem, chegou a vez do nosso quadro, muito aguardado, sobre os mitos e verdades na área de saúde. Ela, sempre ela, a repórter Natália Afonso, esclarece informações que circulam nas redes sociais sobre o vírus da AIDS, o HIV. Para de fazer essa cara. Um assunto claro, muito importante, já que, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, mais de 35 milhões de pessoas já morreram em decorrência da AIDS e quase 40 milhões de pessoas vivem hoje com o vírus HIV. Oi, Nath, oi, Gil. Bom, em primeiro lugar aqui vamos explicar ao nosso ouvinte o que é HIV e o que é AIDS, né? Porque existe ainda uma confusão nesses termos. O HIV é um retrovírus que ataca o sistema imunológico, que é responsável pela defesa do corpo contra doenças. As células, elas são as mais atingidas, são os leucócitos, também conhecido como as células brancas, né? O vírus, ele entra nessas células e faz cópias de si mesmo, infectando mais células. Já a AIDS é o estágio mais avançado dessa infecção, que deixa o corpo mais vulnerável e, portanto, aí menos protegido contra outras doenças. Boa, Nath. A Lupa reuniu aqui, então, alguns tweets recentes sobre HIV e AIDS, e eles falavam sobre o quê? Bom, um usuário descreveu a preocupação de um familiar com relação a ele ser contaminado pelo vírus HIV ao prestar primeiros socorros a uma pessoa. Bom, essa informação tá errada, né? Sim, Gil, tá errada. A situação mencionada pelo usuário não é uma forma de contrair o vírus HIV. O Ministério da Saúde tem uma página cheia de esclarecimentos sobre o vírus e eles listam as maneiras que pode ocorrer a transmissão. São eles, vamos listar aqui: sexo sem camisinha, compartilhamento de seringas, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para o filho durante a gravidez, no parto e na amamentação e, por último, instrumentos que furam ou cortam que não foram esterilizados.
No cenário citado no Twitter, teoricamente, a pessoa prestando primeiros socorros poderia contrair o vírus caso ela também tivesse algum corte no corpo e houvesse aí o contato nos sangues, né? O sangue infectado com o sangue da pessoa que estaria prestando socorros. Mas as chances são também bem pequenas. Em todo caso, ao prestar os primeiros socorros, é sempre recomendado aí o uso de luvas quando o paciente também estivesse sangrando. E existem também outras doenças que são transmitidas pelo contato do sangue, não é só o HIV, né, Ju? A gente sempre lembra aqui. O Ministério da Saúde lembra ainda outras situações em que uma pessoa não é contaminada com vírus. São elas: sexo, desde que se use corretamente a camisinha, masturbação a dois, beijo no rosto, na boca, suor, lágrimas e entre outros aí. Picada de inseto, tem vários exemplos. Só entra lá no site do Ministério da Saúde. Picada de inseto, aperto de mão, abraço, sabonete, toalha, um monte de outras coisas, sim, né? Que isso. Ainda tem um mito aí de que se contamina, que as pessoas podem ser contaminadas dessas formas, né? E também, no Brasil, é importante a gente lembrar que o SUS oferece medicamentos antirretrovirais gratuitamente para as pessoas que têm o vírus HIV, né, Nath? Isso. E um usuário do Twitter disse que o Brasil era o único país a oferecer esse tratamento gratuitamente. Isso não é verdade? É verdade? Bom, Nath, essa informação também está errada. A assessoria de imprensa do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS informou que o Brasil não é o único país a oferecer o tratamento gratuito. A assessoria disse que a única diferença é a forma do financiamento. Alguns países eles utilizam recursos domésticos e outros recursos internacionais, ajuda de outros países para poder financiar o tratamento. O coordenador no Brasil da campanha de acesso a medicamentos do Médicos Sem Fronteiras, Felipe Carvalho, informou que a Argentina, a Tailândia e o Reino Unido são outros exemplos de países que oferecem aí o tratamento de forma gratuita. O coordenador, foi bem interessante isso que ele falou, disse que o Brasil foi o pioneiro em oferecer o tratamento gratuito e serviu de inspiração aí para outros países, né, oferecerem esse tratamento, mas hoje em dia não é mais o único. E um usuário do Twitter disse que o sexo anal é a prática sexual que tem maior risco de exposição ao HIV. Tá certo isso? Sim, Gil. O sexo anal é, de fato, a prática sexual com maior probabilidade de uma pessoa ser exposta ao vírus HIV. Segundo o Programa de Conjunto das Nações Unidas sobre HIV, a probabilidade de uma pessoa contrair o vírus por sexo anal é 17 vezes maior do que sexo vaginal receptivo. Quando uma pessoa faz sexo anal receptivo, né, com um parceiro infectado, a chance de transmissão é de 138 para 10 mil exposições, 10 mil casos, né? Para o sexo vaginal, essa chance aí cai para 8. Então, tem uma grande diferença. Nossa. Contudo, vale lembrar que a prática sexual não é a única forma de ser contaminados pelo vírus HIV, né? Segundo o programa, a contaminação por transfusão de sangue infectado é a forma com maior probabilidade de uma pessoa ser exposta ao HIV. O risco de uma pessoa ser exposta, né, ao vírus por transfusão é 67 vezes maior do que sexo anal. Então, aí também outra diferença bem grande. Mas vale lembrar aqui também, né, que o sangue utilizado para a transfusão passa por testes sorológicos que são capazes de identificar se uma pessoa tem HIV, sífilis, hepatite B, todas essas doenças aí que são transmitidas pelo sangue, né? E o sangue também é testado para saber a tipagem sanguínea, se é O positivo, A negativo, por aí vai. Maravilha, mais uma aula da nossa querida Natália para você ligada no Verifica, ficar imune à desinformação. Exatamente, é por isso que a cada semana a gente tem esse encontro com você aqui no nosso podcast, o primeiro podcast em português dedicado a destrinchar as informações falsas que assombram o nosso dia a dia. Obrigada, Nath. Isso aí. E no ano que vem a gente vem com tudo, né? Claro, a gente chega ao fim desse 17º episódio do Verifica e faz uma pausa rapidinha, bem rápida, para as festas de fim de ano, afinal, ninguém é de ferro. Todo mundo quer se divertir. Checador também, a gente. Sim, todos queremos ver as famílias, né? Mas a gente já vai voltar na primeira semana de 2020 com muita informação, muito esclarecimento, muito papo bom pra vida ficar melhor, né? É isso aí. E bem no espírito do nosso podcast, eu, a Nath, ou melhor, as Naths, a Cris e toda a equipe da Lupa desejamos a todos vocês um ano novo com menos desinformação, menos boato, menos notícia falsa. E, claro, um 2020 com muita saúde, muita paz,
muito respeito, né? Que o espírito das confraternizações aí de fim de ano inspire também as redes sociais, né? Não deixa a polarização chegar ali à mesa do peru do Natal. Exatamente. Ou se chegar, leva os episódios do Verifica, né? Pra esclarecer ali alguma coisa, acesse o nosso site. Não é verdade. Maravilha, Nath. A gente se despede então lembrando que para acompanhar as informações verificadas pela Lupa, é só seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, e também ficar de olho na nossa página no www.lupa.news. E se você tiver uma sugestão de checagem, escreve pra gente lá no lupa@lupa.news. A gente vai continuar acessando o e-mail mesmo no recesso, então pode mandar, porque a gente vai estar fazendo plantão e vai poder checar coisas ainda, né? Então manda lá pra gente, coloca lá no assunto que é sugestão de pauta. Olha, a gente tá no recesso, mas não tá morto, a gente tá atento. A gente vai continuar trabalhando. Pode escrever pra gente lá, então, no lupa@lupa.news. A produção e a reportagem do Verifica, todo mundo já sabe, são da equipe da Agência Lupa, e o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. A gente se vê, se ouve no comecinho do ano que vem, ou seja, daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho, não falta muito, para falar mais sobre os conteúdos falsos que infernizam a vida da gente. Boas festas, um fim de ano muito lindo, muito bacana para você que tá ligado e ligada no nosso podcast. Um beijo, tchau. É isso aí, gente. Olha, um Feliz Natal e um 2020 incrível para todo mundo. Beijo, tchau. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.